Fisiologia do músculo esquelético. Inscreva-se e deixe seu like. Composição muscular do organismo. Músculos estriados esqueléticos. 40% da composição do organismo. Músculo estriado cardíaco mais músculos lisos. 10% da composição do organismo. Composição do músculo esquelético. 1. Epimísio. 2. Perimísio. 3. Feixe muscular. 4. Fibra muscular. A. Endomísio. B. Sarcolema. Membrana que reveste a fibra. 5. Miofibrila. Composição do músculo esquelético. Cada miofibrila contém filamentos de miosina, cerca de 1.500 filamentos, mais espessos. Actina, cerca de 3.000 filamentos, mais finos. Responsável pela contração muscular real. São importantes a contração. Filamentos estão organizados de tal forma que formam faixas transversais, elas dão um aspecto estriado. Faixas claras, somente filamentos de miosina. Faixas escuras, somente filamentos de actina ou disco Z. Cruza transversalmente todas as miofibrilas, conectando-as, ponto de ancoramento das tininas. Sarcomero, região localizada entre dois discos Z consecutivos. É a unidade contrátil da célula. Moléculas de tinina. São as maiores moléculas do organismo. Formam um arcabouço que mantém filamentos de actina e miosina em seus lugares, de forma que possam contrair quando necessário. Uma extremidade da molécula de titina é elástica e fica presa ao disco Z, atuando como mola e variando seu comprimento conforme o sarcomero contrai ou relaxa. Sarcoplasma. Líquido intracelular entre miofibrilas, citoplasma. Também possui mitocôndrias usadas para fornecer energia. Retículo sarcoplasmático. Retículo endoplasmático especializado no músculo esquelético. Funciona como estoque de íons cálcio mobilizados para iniciar potencial de ação. Mecanismo geral da contração. Potenciais de ação criados no nervo motor cursam até suas terminações, nas fibras musculares. Com a chegada do sinal nervoso, canais de cálcio voltagem dependentes localizados na membrana se abrem. Muscular e íons cálcio são transportados de fora para dentro da célula nervosa e atraem vesículas de acetilcolina, substância neurotransmissora, para a extremidade do nervo. As membranas das vesículas de acetilcolina se fundem com a membrana celular do nervo e a acetilcolina é liberada no espaço sináptico entre nervo e músculo. A acetilcolina estimula a abertura dos canais de sódio quimiodependentes, regulados por ela na membrana da célula. Características dos filamentos contráteis. Cada filamento de miosina contém 200 ou mais moléculas de miosina. Corpo feixe formado pelas moléculas agrupadas. Pontes cruzadas, formadas pelos braços e cabeças das moléculas que ficam voltados para fora. Dobradiças, local de flexão das pontes. Cada filamento de actina contém 2 filamentos, moléculas de proteína F-actina mais 2 filamentos de tropomiosina se entrelaçam em forma de hélice. Cada filamento de actina contém tropomiosina, molécula em formato de feixe que está entrelaçada à dupla hélice de actina F. Sua função é recobrir os locais ativos dos filamentos de actina, impedindo que haja interação entre estes e os filamentos de miosina, impedindo a contração, repouso. Troponina, molécula formada por 3 subunidades de proteínas ligadas frouxamente. Ligam tropomiosina e actina. Elas permanecem entrelaçadas em forma de dupla hélice, porém são ativadas pelo cálcio, ou seja, na presença do íon são inativadas e tropomiosina e actina se desconectam. Quando a actina se desconecta, os locais de fixação onde a miosina se fixará ficam expostos. Interação entre filamentos de miosina com actina. Unidade de contração. Um filamento de miosina mais 2 filamentos de actina mais íons cálcio. Entrada de íons K mais na célula muscular. Íons K mais inativam complexo troponina. Filamentos de actina e tropomiosina se desconectam, hélice se desfaz, e pontos da actina que atraem miosina ficam expostos. Interação entre o filamento de actina ativado e as pontes cruzadas de miosina. Teoria do ir para diante. A cabeça da miosina se inclina em direção ao braço e leva com ela filamento de actina. B. Cabeça se separa do local ativo. C. Cabeça retorna para sua direção estendida. Em seguida começa outro movimento. Portanto, as pontes cruzadas de inclinam para frente e para trás, passo a passo ao longo do filamento de actina, puxando as extremidades de 2 filamentos sucessivos de actina em direção ao centro do filamento de miosina. Grau de superposição actina e miosina igual tensão da contração.
Quanto maior a superposição dos filamentos, maior a tensão, contração muscular. Fontes de energia para a contração muscular. ATP suficiente P. Manter contração por curtos períodos. Quais são as fontes de energia P? Reconstituir ATP. Fosfocreatina na fibra muscular. Sua quebra libera energia P. Unir ADP mais P. Fontes de energia para a contração muscular. Glicogênio armazenado nas células musculares. Glicólise do glicogênio gera ácidos pirúvico e lático, que por sua vez, liberam energia P. Unir ADP mais P. Vantagens. A. Ocorre na ausência de O2. Contração pode ser mantida por muitos segundos e muitas vezes mesmo se sangue não libera O2. B. Rápida velocidade de formação do ATP 2,5 vezes mais rápida que o normal. Desvantagens. Gera produtos finais que se acumulam na célula e reduzem a duração da contração, geram acidose que reduz a ação das enzimas. Fontes de energia para a contração muscular. Metabolismo oxidativo. Combina O2 com produtos finais da glicólise e outros nutrientes *P. Liberar energia P. Unir ADP mais P. Mais de 95% da energia usada P. Contração vem dessa fonte de onde vem a glicose, que será quebrada e irá gerar ATP. Carboidratos, proteínas, gorduras, fibras musculares lentas versus rápidas. Todo músculo do organismo é composto por uma mistura de fibras lentas e rápidas, além de fibras com diferentes gradações entre os dois extremos. Fibras lentas, tipo I músculo vermelho. Fibras pequenas, pequena força de contração. Grande quantidade de mioglobina, que armazena O2 dá ao músculo a aparência avermelhada. Sistema sanguíneo P suprir quantidades extras de O2. Grande no de mitocôndrias P suportar o alto consumo de O2. Fibras musculares lentas versus rápidas. Todo músculo do organismo é composto por uma mistura de fibras lentas e rápidas, além de fibras com diferentes gradações entre os dois extremos. Fibras rápidas, tipo segundo, músculo branco. Fibras grandes, grande força de contração. Menor suprimento sanguíneo, metabolismo oxidativo menos importante. Menor número de mitocôndrias, metabolismo oxidativo menos importante. Retículo sarcoplasmático extenso, rápida liberação de íons K2+. Grande quantidade de enzimas glicolíticas, rápida glicólise. Não tem mioglobina em alta, mas tem. Mecânica de contração do músculo esquelético. Cada motoneurônio que sai da medula espinhal inerva múltiplas fibras musculares. O número de fibras musculares depende do tipo de músculo. Unidade motora. Fibras musculares mais fibra nervosa que as inerva. Músculos fibras nervosas igual reação rápida. Fibras musculares igual pequenos músculos. Laringe 2 a 3 fibras, unidade motora. Músculos fibras nervosas igual reação não tão rápida. Fibras musculares igual grandes músculos. Músculo sólio, 80 a 100 fibras, unidade motora. Mecânica de contração do músculo esquelético. No músculo, as fibras musculares de uma unidade motora se misturam às fibras musculares de outras unidades como microgrupos de 3 a 15 microfibras. Permite que unidades motoras distintas se contraiam em suporte às outras e não como segmentos individuais. Somação. Soma de abalos individuais P. Aumentar a intensidade da contração total. Somação por fibras múltiplas. Aumento do número de unidades motoras que se contraem ao mesmo tempo. Somação por frequência, aumento da frequência de contração. Somação por fibras múltiplas, princípio do tamanho. Pequenas unidades motoras são excitados primeiro. Isso porque são inervadas por pequenas fibras nervosas motoras e pequenos motoneurônios na medula espinhal. São mais excitáveis que os maiores, portanto, quando o SNC envia um sinal fraco P contração, as menores unidades motoras respondem primeiro e conforme o sinal aumenta, unidades maiores e mais fortes são sensibilizadas, aumentando a força de contração. Somação. Soma de abalos individuais P. Aumentar a intensidade da contração total. Somação por frequência e tetanização. Força total da contração aumenta progressivamente com o aumento da frequência. 1. Contrações musculares individuais de baixa frequência. 2. Frequência aumenta até o ponto que cada nova contração ocorre antes que a anterior termine, portanto a força de contração da nova se soma à da anterior, igual. Força de contração aumenta progressivamente com a frequência. 3. Nível crítico. Tetanização igual contrações sucessivas muito rápidas que se fundem. E contração total do músculo aparenta ser uniforme e contínua. Por quê? Mesmo entre um potencial de ação e outro, existem grandes quantidades de
íons K no sarcoplasma, de modo que a contração é mantida constantemente. Não há relaxamento. Força máxima de contração. Cada músculo aceita um máximo de tensão que pode ser aplicado a ele caso o máximo de tensão suportável seja ultrapassado. É possível que o músculo arranque seus tendões de suas inserções ósseas. Tônus muscular. Tensão que os músculos apresentam mesmo estando em repouso, causado pela baixa frequência de impulsos nervosos vindos da medula espinhal. Estes impulsos são em parte controlados por sinais transmitidos pelo cérebro à medula e em parte por sinais originados no próprio músculo. Fadiga muscular. Incapacidade das fibras musculares em continuar e manter a mesma quantidade de trabalho, de contração e metabolização. É decorrente normalmente de longos períodos de fortes contrações musculares, pois a transmissão dos sinais nervosos na junção neuromuscular fica reduzida nesses momentos. Posicionamento do corpo. Músculos agonistas e antagonistas da articulação. Movimentos do corpo são causados por contrações simultâneas dos músculos agonistas e antagonistas nos lados opostos da articulação. Ao estirar a perna, por exemplo, força dos músculos mais longos diminui enquanto dos músculos mais curtos aumenta até que as duas forças se igualem. Igual movimento nesse momento cessa. Remodelação do músculo P. Se ajustar à sua função. Músculos se remodelam para se ajustar às funções que lhes são exigidas. Podem ser alterados. Comprimentos, forças, suprimentos sanguíneos, fibras musculares. Essas alterações são relativamente rápidas, levando somente algumas semanas. Hipertrofia, atrofia e hiperplasia musculares. Hipertrofia. Aumento da massa muscular. Aumenta no de filamentos de actina e miosina, proteínas contráteis. Atrofia. Redução da massa muscular. Reduz no de filamentos de actina e miosina, proteínas contráteis. Hiperplasia. Aumento da massa muscular. Aumenta no de fibras musculares, células. Efeitos da desnervação muscular. A privação de suprimento nervoso inibe os sinais contráteis necessários para manter as dimensões normais do músculo. Igual processo de atrofia começa imediatamente. Se houver restabelecimento nervoso rápido, músculo se recupera em questão de meses. Se houver atraso no restabelecimento, capacidade de recuperação do músculo se esgota, desaparece em 1 ou 2 anos. Maioria das fibras musculares são substituídas por tecido fibroso ou gorduroso. No estágio final da atrofia por desnervação, pode ocorrer encurtamento muscular. Fisioterapia. Evita que os músculos em atrofia venham a desenvolver contraturas debilitantes ou deformantes. Rigidez cadavérica, rigor mortis. Estado de contratura algumas horas após a morte, músculos se contraem e ficam rígidos sem potencial de ação. Por quê? Todo o ATP necessário para separar as pontes cruzadas dos filamentos de actina durante o relaxamento é perdido. Após algumas horas, enzimas liberadas pelos lisossomos das células degeneram proteínas musculares.